Gente, o tempo mudou, né? De repente está friozinho aqui em São Paulo. Eu vim de Santa Catarina hoje, também estava frio lá. E a gente sabe que a gente precisa cuidar mesmo do nosso corpo de forma mais intensificada, lembrando aí das vacinas, etc, etc. Beber bastante água, evitar bebida alcoólica, tabagismo. Bom, isso tudo de praxe, né? A gente precisa fazer sempre, são os hábitos para a gente cuidar da nossa saúde. Agora, tem gente que fala assim, mas eu cuidando, fazendo uma boa alimentação, cuidando de mim, mesmo assim eu vou ter problemas? Sim, por exemplo, hoje a gente vai falar de infecção urinária. Muitas vezes as pessoas têm infecção urinária porque não estão cuidando da sua saúde, a imunidade está baixa e aí fica mais suscetível. Mas existem outros problemas também que acabam gerando infecções urinárias. Gente, existe um registro, até triste, 2 milhões de pessoas por ano sofrem com infecção urinária aqui no Brasil. E se ela não for tratada corretamente, existe o risco da infecção urinária evoluir para uma doença renal crônica grave, insuficiência renal, infecção generalizada. A gente tem casos até de pessoas muito próximas aqui que perderam a vida por causa de uma infecção urinária. Então, quando eu sou bombardeada com as mensagens das mulheres, principalmente, lá no meu Instagram, falando, Clau, leva um urologista para falar de infecção urinária, eu trago esse assunto aqui com muito carinho, porque eu sei que realmente é coisa séria. E você não pode ficar passando paninho, achando que está tudo bem, fazendo aquele remedinho do jeitinho que melhora os sintomas sem descobrir a causa. E hoje a gente fala sobre isso com o urologista, Dr. Alexandre Salum. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente, uma alegria te receber, viu? Vamos sentar aqui. Eu tenho um VTzinho também para compartilhar com quem está em casa, que introduz bem o assunto e a Andressa gravou carinhosamente para a gente. Vamos assistir. A infecção do trato urinário, mais conhecida como infecção urinária, é uma doença comum entre pessoas do sexo feminino. Estudos apontam que 30% das mulheres sofrerão de forma recorrente com o problema. O fato das mulheres sofrerem mais com esse problema é anatômico, já que possuem a uretra menor que a masculina, o que facilita a passagem de bactérias do intestino para a bexiga. Entre os sintomas, o principal deles é a dificuldade de controlar a urina, mas muitos pacientes são assintomáticos. Para tratar a doença, é preciso consultar um urologista, que é o médico especialista no aparelho urinário. Muito bem. E o urologista está aqui, doutor Alexandre Salum. Bom, vamos lá. Já introduzimos bem o assunto, né? Mas trazer um pouquinho mais para quem não entende tanto a linguagem do médico, de forma bem simples. Por que é que a gente tem infecção urinária, doutor? Então, infecção urinária, se a gente for definir, né, é uma bactéria que acaba chegando nas vias urinárias, né, na bexiga. Normalmente, a urina ela é estéril, né, ela não tem bactéria, por um mecanismo super simples. É o que a gente chama de washout. O que quer dizer isso? Eu tomo água, o rim filtra isso aí e ele elimina. Então, continuamente, a gente está produzindo essa urina, que no fundo é o resultado da filtração do sangue. A gente armazena essa urina na bexiga, quando a gente tem a vontade, socialmente a gente pode, e eu vou lá e urino. Então, continuamente eu estou produzindo e eliminando. E esse processo que a gente chama de washout faz com que a bactéria não consiga chegar nas vias urinárias. Por isso que é tão importante a gente não segurar a urina e tomar bastante água. 2 pilares muito importantes no processo para a gente impedir a possibilidade da infecção urinária. Agora, a infecção urinária estabelecida, então quando a bactéria chega à bexiga, aí ela começa a dar alguns sintomas clássicos. E basicamente são 3, que é a ardência para urinar, você ir várias vezes ao banheiro e urinar pouquinho, e uma certa dor, que às vezes a gente não consegue localizar muito bem, mas abaixo do umbigo, que a gente chama de dor infraumbilical. Quando a gente tem principalmente esses 2 primeiros sintomas, então a ardência para urinar e várias vezes ao banheiro, que a gente chama de polaciúria, 95% das vezes a gente tem uma infecção urinária instalada. Então não precisa nem de exames, a gente já sabe que isso é infecção urinária e aí o que você falou muito bem, tem que tratar logo. Perfeito.
Como é uma bactéria, essa bactéria a gente contrai ela vem do externo pra gente ou ela mora no nosso corpo, na nossa flora vaginal? Como é que é isso? Isso é bem interessante essa pergunta, Cláudia. Assim, normalmente são as bactérias que já estão ali, principalmente no trato gastrointestinal. Tá? A bactéria mais importante desse cenário é a Escherichia coli, que é uma bactéria que fica ali próximo da região anal, no trato gastrointestinal. E por uma série de situações, como você bem disse, baixa imunidade, não está comendo bem, não está dormindo bem, emocionalmente está abalada, não toma água de forma efetiva, você segura muito urina, né? A gente sabe que principalmente as mulheres, por conta das inúmeras facetas na vida, então, parte profissional, parte pessoal, a família, né? O trabalho conciliar isso muito bem, às vezes ela quer segurar um pouquinho mais a urina, e aí esse fato de segurar leva a uma possibilidade de ter uma infecção urinária. E aí o que a gente falou, às vezes um pouquinho mais sério, e é muito importante entender o que a gente está conversando para que a gente previna de ter a infecção e ter as complicações da infecção urinária. Mas normalmente elas já são bactérias endógenas, que a gente chama, que já estão ali na nossa flora, no nosso dia a dia. Perfeito. Tem 2 pontos ali que chamaram a minha atenção. Um é não prender a urina, fazer xixi o tempo todo que tiver vontade. E aí, em contrapartida, eu tenho recebido mensagens de telespectadoras que falam assim, eu tenho incontinência urinária, ou seja, elas nem prendem, né? Elas não conseguem nem segurar, ao contrário, elas estão ali toda hora com escape. E aí elas falam que elas têm infecção urinária. Por que isso acontece? Isso também é um ponto importante. A mulher que tem incontinência urinária, particularmente, às vezes ela precisa usar um forrinho, um mod, às vezes até quando a incontinência é muito importante, ela tem que usar fralda. E isso fica como se fosse parado ali, né? E essa urina parada, nesse ambiente úmido e quente, isso também propicia. Então, são os 2 lados em paralelo. Um lado é essa parada, então você deixar a urina parada de forma contínua, isso aumenta a chance de infecção urinária. E o fato de você ter a incontinência e aquilo ficar naquele ambiente úmido e quente, também é um segundo cenário. Então, os 2 polos podem determinar, sim, a infecção urinária. Olha que situação, né? E eu vou deixar outra pergunta, que foi o outro ponto que chamou a minha atenção, por que essas questões emocionais afetam o nosso corpo de forma que a gente fique mais suscetível a uma doença como essa e tantas outras? Você consegue me explicar daqui a pouquinho? Claro. Então vamos lá, gente. Vamos voltar? Eu deixei uma pergunta no ar e a pergunta é: de que forma, o que acontece da gente se estressar, se chatear, se deprimir e ficar aí suscetível a ter um monte de doenças, inclusive infecção urinária? A gente sabe cada vez mais, Cláudia, que toda doença ela tem um componente multifatorial, né? Então, e dessas várias variáveis que compõem a doença, uma delas é esse componente mesmo emocional. A gente sabe que você não está bem emocionalmente, faz com que sua imunidade baixe. A doença sempre é um balanço entre as defesas naturais versus as agressões que a gente tem ao longo do dia a dia. E quando as nossas defesas naturais abaixam, aumenta a chance de infecções em geral, particularmente a infecção urinária. Então, isso que muitas vezes parece um relato do dia a dia, uma coisa que não faz muito sentido do ponto de vista científico, isso é sim. Cada vez mais a gente consegue ver trabalhos que mostram esse componente que a gente chama de somático, um componente emocional, que determina, assim, uma queda na imunidade, isso descompensa a pessoa e aumenta a chance das agressões atuarem. Olha lá que interessante. Bom, aí a minha questão aqui é te ajudar. Então, eu já vou te chamar mais uma vez para participar do programa. Lá no Instagram, Vida Melhor Oficial, eu quero a sua pergunta e o doutor vai responder, tá? Agora, vamos falar antes das perguntas, mais algumas coisinhas aqui que eu quero entender de forma geral. Claro. Infecção urinária, eu disse, tem que procurar ajuda o quanto antes. Ela precisa ser tratada com antibiótico? Não tem outro jeito? É essa forma para... Obrigada, Fabi. É assim? É assim, ó, Cláudia, por isso que é importante sempre a avaliação médica, porque a gente tem 2 tipos de infecção, que a gente chama a bacteriúria assintomática. Então, às vezes, a pessoa tem uma bactéria lá, ela está colonizando, mas não necessariamente ela é doença.
Isso é um ponto interessante, que principalmente mulheres um pouquinho mais, que já passaram da menopausa, às vezes ela pode ter a bactéria, mas ela não está, de certa forma, dando a doença. Nesse caso específico, às vezes a gente nem trata. A gente trata especificamente quando a pessoa tem sintomas. Então isso é muito importante. Quando você detecta a bactéria através de um exame simples, que é o exame da urina 1 e a urocultura, você vê a positividade e aí não tem jeito, você tem que usar o antibiótico. E o antibiótico é muito importante você tomar na hora certa. Então você tomar ou de 12 em 12, ou de 6 em 6, ou de 8 em 8 e por um tempo adequado, que varia mais ou menos aí de 3 até 7 dias, a depender da agressividade da doença. Adoro esse assunto que parece bem simples, mas que eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de muita gente. Tem gente que briga em casa por causa disso. Ah, não tem isso. Que frescura de ter que tomar na hora certa. Não, tem que tomar 3 vezes ao dia. Você toma a hora que quiser. Por que antibiótico a gente tem que tomar na hora certa, doutor? Olha, isso é fundamental a gente passar para a população em geral. É importante saber o seguinte, existe o que a gente chama de nível sérico. O que quer dizer isso? Existe uma concentração que o antibiótico tem que estar na circulação. Então, se a gente toma um antibiótico agora e deveria tomar em 6 horas, e a gente toma depois de 12 horas, por 6 horas ele vai ficar com esse nível adequado baixo. E ele não vai ter aquela real fator de tratamento adequado. Ou seja, as bactérias vão estar ali fazendo a festa, nosso corpo vai ficar sem proteção durante esse período. Exatamente, a gente está lá batendo, de repente a gente tira essa agressão. E elas começam a fazer festa e elas começam a se proliferar de novo. Isso em horas. Exatamente. Você está falando de 6 horas, mas mesmo que seja um espaço menor, eu também corro o mesmo risco. Exato, claro, assim, variações pequenas, minutos, algumas coisas, óbvio que a gente não tem que ter bom senso também, mas assim, tem que seguir a orientação adequada. Isso é fruto de muito estudo, muita avaliação, de estudos científicos adequados que mostram a necessidade do antibiótico ser colocado de tempos em tempos e, a partir disso, você ter realmente uma resolução do quadro da infecção urinária. Perfeito. Quando as pessoas têm algum tipo de doença aqui no Brasil, existe ainda, infelizmente, o hábito da automedicação e as farmácias estão ali com as prateleiras cheias de opções, né? E também você vai no balcão e fala, olha, eu tô com infecção urinária, o que eu posso tomar? Sempre o farmacêutico fala, olha, esse aqui, esse. E aí tem os remedinhos que tiram a sensação de desconforto, a dor, né? Esses remédios, eles tratam? Então, isso é um fator interessante e importante a gente sempre comentar. Aqueles remédios ditos como aliviadores do processo... Eu tô falando daqueles que faz xixi colorido. Exato. Quem já teve infecção urinária sabe. Pode ser laranja, Cistex, todos tem esses vários nomes. A gente está acostumado a isso. A gente sabe que eles vão aliviar os sintomas. E aí um ponto importante. Por que a gente tem dor? Por que a gente tem sensações desagradáveis? O corpo, ele é sábio. Ele dá isso para você para falar assim, meu amigo, minha amiga, você tem alguma coisa que está em problema. E aí você vai atrás. No momento que você toma uma medicação que vai paliar os sintomas, o que você acaba? Você acaba não indo atrás. E isso pode dar problema. Porque se não tratar a infecção urinária de uma forma precoce, ou seja, não fazer o tratamento logo, você pode evoluir para as formas mais sérias de complicações, que é a chamada pielonefrite. Quando essa infecção, que a princípio é simples, que fica ali na bexiga, ela ascende em direção ao rim. Essa infecção pode ficar sistêmica e a gente tem muitos problemas, né? Disfunções múltiplas de órgãos. E, infelizmente, como você bem disse no início, a gente tem pessoas que a gente perde a vida por conta de não tratar no momento certo, na hora certa e da forma adequada. Por isso, como você muito bem disse, é muito importante uma avaliação médica e logo, prontamente. A gente não pode colocar a infecção urinária com uma coisa super simples, que eu vou lá na farmácia, alguém receita um remédio. É uma coisa séria, uma coisa de saúde pública. 2 milhões de pessoas sofrem por ano por esse problema e particularmente as mulheres. Se a gente colocar homens e mulheres nesse cenário, a mulher tem 50 vezes mais chance de ter infecção urinária do que o homem. Coisa séria. Entendeu? Tem que fazer o tratamento direitinho e aproveita para perguntar, porque a gente está aqui com um médico que está nos ajudando a entender de forma muito tranquila qual é a sua conduta a partir de agora.
E eu quero deixar uma pergunta e aí depois a gente junta com a do telespectador em casa. Tem como prevenir infecção urinária? A gente Boa. fala sobre isso já já. De volta aqui com o nosso assunto e a pergunta que eu deixei no ar, que é importante, né? Existe prevenção à infecção urinária, doutor? Existe. A prevenção primária e mais importante são hábitos saudáveis, né? Então, hidratação adequada, pelo menos aí uns 2 litros de água por dia, aquelas fatores que eu comentei com relação a não segurar a urina, fazer a higiene de forma adequada, isso é fundamental. Mas existem substâncias, isso já provado na literatura médica, que diminuem a chance de infecção urinária. E é o que a gente chama das berries. Particularmente a mais importante é a cranberry, né, que tem várias apresentações, desde a frutinha, o suco, e hoje em dia também é muito comum aquelas pequenas cápsulas que você pode tomar, e isso a gente sabe que cientificamente diminui as chances de infecção urinária, principalmente naquelas mulheres que têm a chamada infecção urinária de repetição. Essa sim é um cenário interessante para a gente colocar. Pode suplementar com cranberry. E outra coisa muito interessante, hoje a gente tem vacinas para infecções urinárias de repetição, principalmente quando a gente detecta aquela Escherichia coli, como eu falei. Então tem várias vacinas disponíveis no mercado e é importante estar sempre com o seu urologista para discutir sempre o tratamento individualizado para cada tipo de paciente. E essa vacina é uma vacina que a gente tem disponível na rede pública? Ou é uma vacina que é um remédio, é uma injeção? Como é que é Não isso? é uma injeção, é um remédio que você toma diariamente por 3 meses, né? Tem vários formatos, o mais comum é o Urovaxon, que a gente tem hoje em dia disponível no mercado. E a gente sabe que isso diminui sim, quando especificamente a gente tem a Escherichia coli. Por isso que é tão importante, apesar de o diagnóstico sempre ser clínico, mas a gente fazer e ter aquele exame da urocultura. Às vezes a pessoa não quer esperar ou não quer fazer o exame, mas é importante, principalmente nas mulheres que têm essas infecções urinárias de repetição, a gente ter a urocultura disponível. Perfeito. É difícil chegar ao tipo de pergunta que eu vou fazer aqui, porque eu sei que vocês às vezes ficam constrangidas, mas eu recebo também, como pergunta, como comentário, algumas mulheres incomodadas porque elas têm infecção urinária depois de terem relação sexual com os maridos. E aí a questão é, isso tem a ver com a relação a dois? A culpa é dele? A culpa é... Porque sempre tem isso, né? Aí pega lá um momento que está de estresse e o casal entra em atrito, entra em choque. Tem relação? E a gente faz parte desse ringue aí, né? Não, o problema é dele, o problema é dela, né? Então, vamos falar do ponto de vista científico. O que a gente sabe hoje em dia? A relação sexual pode ser um fator predisponente das infecções urinárias? Pode sim. Por quê? Porque você gera uma série de fluidos durante a relação sexual e isso pode, de alguma forma, às vezes mudar a flora ou aumentar esses fluidos e isso ser um fator predisponente para ter a infecção. Existe até um nome dentro da literatura que a gente chama de honeymoon infection, ou seja, a infecção da lua de mel, fruto desse tipo de situação. E quando isso ocorre, é importante entender isso muito bem, porque às vezes hábitos simples, por exemplo, depois da relação sexual, os dois tomarem banho, usar preservativos em alguns cenários, e quando isso é muito de repetição e é muito cíclico, sempre depois da relação, hoje tem até terapias que nós fazemos que você toma, por exemplo, uma dose de antibiótico, como profilaxia, para que você não desenvolva o processo infeccioso depois. Perfeito. É bom para você não ficar aí com pulga atrás da orelha, porque às vezes alguém fala assim, ai, vê lá, hein, deve estar pulando a cerca. Não, é a bactéria que mora no nosso corpo, né? E que, de repente, por um desequilíbrio ali, ela fica mais forte. A bactéria malvada, vamos pensar assim, ela fica mais forte que a boazinha. Exatamente. Aqui, olha, a Marta Rodrigues está perguntando, boa tarde, prebióticos e probióticos ajudam a prevenir a reincidência da infecção e da candidíase? Infecção urinária tem alguma relação com a candidíase? Pode sim, né? Não é a mais comum, mas você pode ter infecções fúngicas, como a Candida albicans, que é um cenário que pode acontecer. Então, sim, probióticos, cranberry, a vacina, mas principalmente, eu gosto sempre de bater nisso, nesse fato, hábitos saudáveis. Então, tomar bastante água, não segurar a urina, fazer a higiene íntima de forma adequada, sempre lembrando, né? Não de trás para frente, mas de frente para trás, para que você não leve as bactérias do trato gastrointestinal para a região da uretra. Perfeito.
Perfeito. É alimentação, né, gente? A gente fala muito de pré-biótico e de probiótico, mas a gente tem algumas coisas bem importantes na nossa alimentação. Por exemplo, tem gente que fala, eu não gosto de salada, não como verduras. É um pré-biótico maravilhoso, a gente precisa lembrar disso. Saber o porquê que a gente tem que comer cada coisa, né? Não é só porque a gente gosta. Quem só come o que gosta é criança, pequenininha, e olha lá. Carla Soares, qual é a cor do xixi saudável? A cor do xixi saudável ela é clarinha, né? Então, assim, o melhor seria aquela água de coco, né? Mas quando você deixa de tomar muita água, por um próprio mecanismo natural do corpo, a gente acaba concentrando mais a urina. Então, a urina que vai ficando cada vez mais escura, tom de amarelado, mas principalmente a urina que fica vermelha, opa, isso é um sinal de alerta. Tem que procurar seu médico, tem que procurar seu urologista. Perfeito, obrigada pela pergunta, Carla. Próxima pergunta, vamos para a tela. Sinto muita vontade de ir ao banheiro, mas todas as vezes sai uma pequena quantidade de xixi. Isso pode ser uma infecção? Olha, pode. Como eu falei, 95% dos casos das infecções urinárias, elas cursam com o quê? Com dor na hora de fazer xixi e idas frequentes ao banheiro e saindo um pouquinho, que é o que a gente chama de polaciúria. Então pode, mas tem uma outra coisa que pode acontecer. Principalmente em mulheres pós-menopausa, existe o que a gente chama de bexiga hiperativa. Olha que interessante. A bexiga, depois de um certo tempo, às vezes ela fica como se fosse uma arritmia. Assim como o coração tem movimentações não programadas e arrítmicas, a bexiga pode acontecer isso. Então, às vezes, a bexiga contrai numa hora que a gente não quer. E aí dá isso. Então, várias vezes eu tenho que ir no banheiro, às vezes até a gente perde a urina, né? E isso gera uma série de desconforto. E aí, um ponto muito importante isso, quando você perde urina, a mulher que está perdendo urina, o homem que está perdendo urina, tem algum problema. A gente tem que investigar. Pode ser por uma série de coisas, as perdas por esforços, mas pode ser essa bexiga hiperativa. E hoje tem tratamento para isso. Então, assim, você, mulher, principalmente, que tenha perdas urinárias, não fica constrangida, porque isso não é normal. É fundamental procurar um profissional que entenda, um profissional urologista nessa área, e com certeza a gente consegue melhorar sua qualidade de vida. Perfeito. Vou chamar um pouco mais, a sua atenção aí, com perguntas. Eu tenho um recadinho para dar, então dá tempo de você mandar sua pergunta. Já fala para aquela tua amiga. Ai, tem um médico urologista maravilhoso no Vida Melhor. Vou reforçar aqui o contato do Dr. Alexandre Salum, que é o dr.alexandre Salum, com 2 L's, Bull. B-U-L-L. Ó, dr.alexandre Salum, Bull. Tá bom? E aí eu volto já já. Com certeza. Tá? Então manda pergunta, que eu quero ver o que é que tá acontecendo aí. Qual é a sua angústia? De que forma o Vida Melhor pode te ajudar? E aí eu já vou adiantar uma coisa. Sabe que a gente tá falando de incontinência urinária, né? Lembrei, o doutor falou a perda de urina por esforço, mas tem também, doutor, a perda de urina por sobrepeso, né? Por obesidade, não é? Inclusive, as gestantes têm na gestação, porque fica com muito peso, né? Isso é mais comum. Assim, a obesidade, além das clássicas problemas de hipertensão, diabetes, mas isso pode acontecer, porque você tem uma pressão mais aumentada e a bexiga não consegue suportar, e aí você tem as perdas. Então, definitivamente, a obesidade também é um fator nesse sentido. Quando a gente fala, gente, não é porque, é gordofobia, não, não. É porque você merece viver cheia de qualidade, minha amiga. Você merece viver bem. E olha, hoje você realmente está muito bem equipada de soluções para lidar com essa sua questão. Tá? Agora vamos lá de volta, temos mais perguntas. Pode colocar aqui, produção. Doutor Alexandre Salum responde pra gente, falando sobre infecção urinária. É verdade que o homem que tem infecção recorrente é por causa da má higiene? Então, mais ou menos, né? Assim, um ponto muito importante para os homens, o homem que tem infecção urinária, é muito importante investigar a próstata. Então, assim, existe uma diferença anatômica. Por que mulheres têm mais infecções do que os homens? É por conta do tamanho da uretra, que é muito pequena, e ela está mais próxima ali da região anal, e isso tem uma contaminação maior. Já o homem, como ele tem uma uretra um pouco maior, quando ele tem infecção, particularmente ele deve ter problemas na próstata, ou porque ela está inchada, ou porque ela tem alguma coisa um pouquinho diferente, um tumor de próstata, por exemplo. Então é fundamental a gente procurar problemas relacionados à próstata em homem.
Perfeito. Claro que a má higiene, lógico, é um trato Pra que não tudo, deve né? acontecer para tudo. Mas, particularmente, a gente tem que ver isso. A Marisa, ela quer saber o seguinte. Boa tarde, amo o seu programa, obrigada. Sou de São Mateus, no sul do Paraná. É verdadeiro que beber muita água ajuda a melhorar os sintomas da infecção urinária? Como ela chama? Marisa. Marisa, é muito interessante essa pergunta e é importante a gente divulgar isso. Não só melhora os sintomas, mas também previne de ter as infecções urinárias. E é simples o motivo. Quanto mais água você toma, mais você vai ter um filtro ali na região do rim, mais você vai produzir a urina e mais você vai jogar essa urina para fora. E você diminui a chance da bactéria chegar até a bexiga. Perfeito. Agora, uma coisa que eu quero salientar que aprendi agora aqui junto com você é que não adianta ficar achando que está com um sintoma de infecção urinária e só tomar muita água vai resolver. Sentiu que está com infecção urinária, médico. Tem que Exatamente. tratar, porque se evoluir, pode ficar uma coisa muito séria e pode chegar a te levar a óbito, que é o que ninguém quer. Não é verdade? Exatamente. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Meu bebê de 1 ano está com infecção. Fiz o exame simples, mas ele não dorme direito, está muito agitado, mesmo após 2 dias que está tomando antibiótico. Quando começa a melhorar e quais são os riscos? Isso é um ponto também que tem um detalhe específico. Crianças é um capítulo à parte. Quando o menininho tem infecção urinária, geralmente ele tem algum problema anatômico. Fundamental tratar com um urologista pediátrico em relação a isso. A menininha, ela às vezes pode ter essas infecções iniciais, mas é muito importante investigar malformações do trato geniturinário. Com relação o tempo, né, de melhora, normalmente a gente tem que esperar pelo menos 48 horas. 48 horas é um momento crítico. Se ela não melhorou a 48 horas, muito importante levar no hospital e muitas vezes você precisa internar e tomar antibiótico na veia. Tá. Seria o terceiro dia de antibiótico, né? Terceiro Você toma dia de um hoje, antibiótico. um amanhã, deu 24 horas. Mais um outro. Coisas fundamentais. Febre. Então, se tem infecção urinária com febre, hospital. E se você tomou depois de 48 horas não melhora, a mesma coisa. Gente, doutor Alexandre Salum, ele tá lá no dr.alexandre Salum, com 2 L's, Bull, no final, B-U-L-L. Se você tá procurando um médico para cuidar de você, um urologista, tá aqui a indicação. Não brinque com a sua saúde, a gente não traz esses assuntos aqui para você simplesmente ouvir. É para você se cuidar com seriedade, tá bom? Faça isso. Doutor, muito obrigada. Prazer foi meu. Prazer Obrigado foi pela nosso. oportunidade Até a de passar. próxima, Até tá? mais.